Olá a todos e bem-vindos de volta ao Portuguese with Leo. Há cerca de um ano atrás, nos primórdios deste canal de YouTube, fiz 2 vídeos de tours de Lisboa com a empresa com a qual trabalho, a Eating Europe. Foram vídeos que gostei muito de fazer e que tiveram um feedback muito positivo, por isso hoje trago-vos outro tour de Lisboa, desta vez pelo Bairro Alto, que é a zona da vida noturna de Lisboa por excelência. Antes de começarmos, não se esqueçam de que podem marcar o tour através do link na descrição para o fazerem da próxima vez que estiverem em Lisboa. Quando marcarem, não se esqueçam de adicionar o código de desconto Leonardo para terem 10% de desconto e para meterem a mim como vosso guia. O ponto de partida do tour é um lugar que tem uma das melhores vistas de Lisboa, o Mirador de São Pedro de Alcântara. Este bonito miradouro e jardim foi construído em 1863 e é um local perfeito para relaxar durante um passeio pelo centro de Lisboa, dando-nos uma vista desafogada de alguns dos pontos mais emblemáticos do centro da cidade. A norte, à esquerda, é possível ver alguns dos edifícios altos da parte mais moderna de Lisboa e à medida que vamos descendo para o centro da cidade, conseguimos ver as árvores da Avenida da Liberdade, o obelisco e edifícios da Praça dos Restauradores e o inconfundível telhado do Coliseu dos Recreios. Um pouco mais acima vemos as árvores do Mirador da Senhora do Monte, o mirador mais alto e, na minha opinião, com a melhor vista de Lisboa, e um pouco mais à direita vemos a Igreja e Convento da Graça, que também tem um mirador com uma vista fantástica. Temos depois o inconfundível Castelo de São Jorge, que se ergue imponente sobre os bairros da Moraria e de Alfama, os mais antigos da cidade, e finalmente a sede de Lisboa, a igreja mais antiga e mais importante da cidade, emoldurada pelo rio Tejo como pano de fundo. No centro do mirador existe um painel de azulejos que nos permite identificar todos estes lugares e muitos mais, e para chegar a este mirador é possível apanhar o elevador da Glória desde a Praça dos Restauradores. De frente para toda esta magnífica vista, atravessando a rua de São Pedro de Alcântara, temos então o Bairro Alto. O Bairro Alto foi construído no século XVI e é um dos mais antigos bairros planeados de Lisboa, com ruas direitas e ângulos retos, contrastando com a disposição labiríntica e desorganizada de bairros mais antigos como Alfama e Moraria. Inicialmente um bairro residencial, construído para acomodar uma população em crescimento durante a época dos descobrimentos, com o passar dos séculos, o Bairro Alto foi se tornando um lugar boémio, frequentado por todo o tipo de pessoas, desde artistas e estudantes a marinheiros e prostitutas, sendo um lugar onde se desenvolveu muito o fado. No século XIX e primeira metade do século XX, o Bairro Alto abrigava as sedes das principais tipografias e jornais do país, existindo ainda hoje ruas com nomes que remontam a esse tempo, como a Rua do Século e a Rua do Diário de Notícias. Na segunda metade do século XX, sobretudo nos anos 70 e 80, o Bairro Alto começou a desenvolver-se como principal lugar de vida noturna em Lisboa, sendo hoje em dia o lugar com mais bares por metro quadrado, provavelmente de todo Portugal. Os tours da Eating Europe misturam sempre uma boa dose de história e de comida, e hoje, no tour do Bairro Alto, também uma boa dose de vida noturna portuguesa. Começamos o tour no Leve Leve, um restaurante de petiscos inspirado pela ilha de São Tomé e que pertence ao Abanilson, São Toméense de gema que muitos de vocês irão certamente reconhecer do vídeo que eu fiz sobre o sotaque e expressões de São Tomé. Se não viram esse vídeo, vão ver. Porquê é que viemos a um restaurante africano e não português? Porque a história de Portugal está muito interligada com a África e, sobretudo em termos gastronómicos, há muita influência das ex-colónias portuguesas na gastronomia portuguesa. Aqui no Leve Leve comemos uns fantásticos espetos de frango com molho de amendoim e, para os mais aventureiros, molho piripiri, um molho picante desenvolvido pelos portugueses durante a época dos descobrimentos e feito a partir da malagueta, que é um pimento picante encontrado na África meridional. Combinado. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau. Depois do Leve Leve e da hospitalidade do Abanilson, vamos para o Tapa Bucho Gastrobar,
onde começamos a refeição com uma fantástica tábua de queijos e enchidos, muito típico de Portugal e da cozinha mediterrânica em geral. De seguida temos 2 croquetes, um de calamares e outro de alheira. Aqui temos uma mistura de 3 elementos típicos da cozinha portuguesa. Por um lado os croquetes, que são um salgado de carne muito popular em Portugal, depois o marisco, representado aqui pelo croquete de calamares, e finalmente a alheira, que é um prato típico que remonta aos tempos da Inquisição em Portugal. Entre os séculos XVI e XVIII tivemos aqui em Portugal a Inquisição, que era uma instituição católica que perseguia e executava todos aqueles que considerava hereges. Nessa altura havia uma grande população judaica em Portugal que, para fugir às garras da Inquisição, tinha que se converter ao cristianismo, ou pelo menos mostrar que se tinham convertido, mesmo que não fosse verdade. Para que a Inquisição acreditasse que eles tinham convertido ao cristianismo, os judeus começaram a fingir que comiam carne de porco, que é proibido no judaísmo, e para fazê-lo preparavam umas salsichas com carnes de aves que depois fumavam para darem um aspecto de salsichas de porco, que depois penduravam nas suas casas para que toda a gente pudesse ver que eles comiam porco e, portanto, não eram judeus, eram sim cristãos. Continuando pelas ruelas do Bairro Alto, a nossa próxima paragem é o Bar Acé Latino, na Rua da Atalaia, onde comemos umas excelentes bochechas de porco em vinho do Porto. Aqui vemos que a temática volta a ser a de ex-colónias portuguesas, olá Brasil, mas mantendo-nos na comida típica portuguesa. Começamos também a passar de locais que são apenas restaurantes a locais que funcionam tanto como restaurantes como bares. A Rua da Atalaia é uma das minhas ruas preferidas no que toca à vida noturna do Bairro Alto, e embora agora ainda seja cedo e não haja tantas pessoas na rua, é uma rua com muitos bares e que à noite enche bastante. O Pub Português é outro exemplo de restaurante-bar que, para além de servir petiscos, serve boas bebidas, tem boa música e fica aberto até tarde com ambiente de festa. Aqui comemos um dos pratos portugueses mais típicos e mais conhecidos, o bacalhau à Brás, cuja receita foi inventada aqui, no Bairro Alto, por um taberneiro chamado Brás. Se quiserem saber a receita, sugiro que vejam o primeiro vídeo que fiz em colaboração com a Eating Europe. Depois de toda esta comida, ainda há espaço para a sobremesa, e esta não podia ser outra coisa senão o doce mais famoso de Portugal, o pastel de nata que vamos buscar à manteigaria na Praça Luís de Camões. Esta praça é icónica não só por ter o nome e a estátua daquele que é considerado o melhor escritor português de todos os tempos, Luís Vaz de Camões, mas também por ser um dos principais pontos de encontro dos lisboetas antes de uma noite de festa no Bairro Alto. Tipicamente é nesta praça que nos reunimos antes de entrar nas confusas ruelas e becos do Bairro Alto, numa noite que normalmente consiste em explorar diferentes bares com diferentes ambientes, desde bares de salsa e reggaeton a bares de música ao vivo, Irish pubs, casas de fado, bares de cocktails, adegas de vinho, etc. Espero que tenham gostado deste tour pelo Bairro Alto, um lugar cheio de vida, sobretudo noturna, e onde é possível encontrar todo o tipo de estabelecimentos e de entretenimento. Se quiserem fazer este tour na vida real, basta seguirem o link na descrição e usarem o código de desconto Leonardo para terem 10% de desconto no tour e para me terem a mim como vosso guia. Resta-me só agradecer a todos aqueles que apoiam este projeto no Patreon. Convido os restantes de vocês a apoiar o Portuguese with Leo no Patreon e a fazer parte da nossa comunidade no Discord, onde falamos todos os dias, exclusivamente em português, sobre língua portuguesa, sobre Portugal, sobre cultura portuguesa, etc. No Patreon têm também acesso a outras regalias, como ver os vídeos uma semana mais cedo, poder de voto sobre os futuros vídeos do Portuguese with Leo, um live stream por mês em que respondo a todas as vossas perguntas e bloopers e cenas cortadas dos vídeos de cada mês, incluindo este que estão a ver agora. O link está na descrição, um abraço e até para a semana.